aqui a segunda parte da aula de ontem, né? Tem que fazer aquela apresentação e tal. E a gente vai continuar falando de algumas estratégias que a gente pode ter na cidade para evitar catástrofes e problemas. Mas só para fechar sobre aquele projeto de lei que a gente leu ontem, a turma da tarde sugeriu algumas propostas que a galera mais pobre pode fazer para poder manter a sua casa ali atendendo alguns critérios de sustentabilidade e também ter direito àquela isenção para quando o vereador que a gente convidou vier, a gente também apresentar outros argumentos, né? E aí foi se pensado, ali é um brainstorm, né? Todas as ideias foram colocadas ali, algumas mais viáveis, outras menos. Mas, por exemplo, fazer parte da coleta seletiva. Então, quem fizer consegue ter ali um desconto. Falaram sobre a utilização do pluviômetro e um auxílio para a galera de baixa renda conseguir fazer essas adaptações, mas aí se a gente pensar que já vai ter uma isenção de imposto de renda, vai ter uma renda menor entrando para o município, ele ainda vai ter que pagar no auxílio, o impacto seria na despesa que isso causaria. Quem executa a compostagem, quem tem árvores em casa, ou pelo menos solos permeáveis, quem fizer o isolamento térmico com isopor, critérios relacionados ao acabamento da fachada, né? Então cores claras e materiais reflexivos. E hortas também foram sugeridos, então quem tiver uma horta ali consegue uma parcela de isenção. Mas são ideias que a gente vai desenvolver mais para frente, para quando ele vier a gente conseguir argumentar, né? E aí, dando segmento, eu quero que vocês conheçam o famoso Jardim de Chuva. E depois que a gente conhecer, a gente vai ver como a gente faz para poder ter isso implementado aqui no município. A gente vai abordar agora, mas no módulo de cidades sustentáveis que a gente vai aprofundar. A cidade corre apressada no Largo da Batata, zona oeste da capital paulista. E ali no meio, um belo canteiro preparado para permitir que a água escorra para a terra sem pressa alguma. É o Jardim de Chuva. Jardim de chuva, o conceito básico dele é você pensar no terreno, no desenho do terreno, por onde a água passa. E tentar criar nessa passagem da água zonas de captação, onde a água fique e infiltre na terra, né? Ou seja, você segura a água no terreno e não faz com que ela se acumule nas zonas mais baixas, que é onde geralmente causa o alagamento e as inundações, né? Aqui, ambientalistas quebraram o asfalto. Canteiros construídos em nível mais baixo que a calçada recebem a água que cai sobre eles e também a que é captada da rua por essas entradas. Em volta, a araucária se exibe. As árvores crescem mais saudáveis, menos atacadas por cupins. Um convite para abelhas e borboletas. É bonito de ver e uma alternativa verde para o combate às enchentes, de acordo com o Nick Sabe, um publicitário que nasceu com vocação para plantador. Grande parte das enchentes que a gente tem hoje é porque a gente impermeabilizou tudo, né? Então, o asfalto, as construções, o cimento, ele não deixa com que a água entre. Então, criando zonas de captação, lugares para a água entrar e levar a água para onde ela devia estar indo, né? Para o lençol freático ou para o solo, com certeza a gente combate enchente. No Jardim de Chuva, a natureza pode cumprir seus ciclos. Os insetos têm um canto seguro no meio da cidade grande para se proliferar. E se o canteiro estiver bem cuidado, só não há espaço para o mosquito da dengue. A gente projeta os jardins, eu digo, faz testes de infiltração, né, que é ver quanto tempo a água demora para ser absorvida pelo solo. O ciclo do mosquito é de 7 dias. Os nossos jardins são projetados para ficar no máximo 2 dias com a água parada. Então a gente está bem longe de completar o ciclo do mosquito. Dá para captar água assim, com
beleza, em rotatórias, praças, no quintal de casa ou até em canteiros na rua, como estes no bairro do Itaim, na Zona Sul. Além da chuva, as flores recebem a água que antes os prédios derramavam no asfalto. A água sai por um cano, né? Ela é bombeada aqui para fora, escoa aqui pela sarjeta, por baixo dessa placa ela vai passando, até chegar nas aberturas do jardim, né? Nas zonas de captação. Então a água entra por aqui e vai sair lá na frente. O excedente da água sai lá na frente. Grande parte dessa água fica retida no solo ou ela infiltra no solo, né? Então ele é bem especial esse jardim por conta dessa segunda água que também é captada, né? É tanta água que até plantas aquáticas, como a íris amarela, se dão bem. E onde não há canteiros, as poças se acumulam. Sorte de quem tem um jardim de chuva assim, na porta de casa. Esses jardins que a gente está mostrando aqui hoje, na Rua Fiandeiras, eles foram feitos em vagas de carro. Então a gente teve toda a parceria da prefeitura do bairro, né, da subprefeitura da região, e também da CT, que é quem coordena, né, quem autoriza as intervenções no leito carroçável. Agora, nas áreas privadas, não, você faz à vontade e é super incentivado, né, super benéfico que você faça. Então aqui, exemplos de jardim de chuva, né? Caraca, boa. Eu tava pensando aqui, isso aí pode ser facilmente botado aqui em Paraguai. Exato, moleque, Seria esse é o uma- Seria ponto. uma obra muito simples de ser feita. Aquele- Mas seria uma beleza muito grande para a cidade. Aquele canteiro que tem na Avenida dos Operários, que eu já falei, qual é o grande problema? A gente faz um murinho assim e planta árvore no meio. Era só você tirar o murinho Muito simples. e canalizar água pra lá, porque a planta já tá lá. Tem- Tanto ali quanto em vários outros lugares. Eu tava pensando aqui, se você for parar pra poder analisar, aqui mesmo, aqui na frente, na pracinha aqui, se você parar pra poder ver, aquela área toda da pracinha não tem uma planta, é tudo asfalto, é Sim. tudo concreto. Se você quebrasse uma partezinha daquilo ali e botasse um canteirozinho, ficaria tão melhor, tão mais fresco. Porque assim, tão- ninguém já fica mais lá, né? no calor do inferno, não tem como. Tem um ponto muito importante, que é o que foi falado. Tirou-se uma vaga de carro e colocou-se o jardim. Só que geralmente o pessoal fala assim, só vamos resolver o problema do trânsito, sei lá, duplicando a via ou fazendo uma via em cima, sendo que você só está incentivando a que tenha mais carro. Então, o que seria correto seria um meio de transporte mais integrado. Então, tem vários estudos que falam que uma cidade grande desenvolvida tem menos uso de carro por pessoa porque ela tem uma infraestrutura que atenda melhor. Seja uma malha de metrô, de trem, de ônibus. Já nas cidades pequenas que não tem isso, as pessoas precisam se locomover de carro. Você não tá sendo chato? Não, pode Mas falar. Ontem eu realmente peguei a bicicleta do curso e fui para outro lugar, poder almoçar. Aí eu tô andando, aí eu fiquei pensando, é tão mais divertido ir para um lugar de bicicleta do que de carro. Porque é uma chatice, tem que pegar o carro, você tem que ligar. Tem que você pensar em pegar, onde vai estacionar. Você tem que dirigir por você e pela outra pessoa. É tão mais, sei lá, mais... Eu acho mais seguro, né? Aqui em Paracambi eu pego só as bicicletas do projeto. Às vezes tem que ir lá na Balbina. Aí, pensar em ir de carro, tem que arrumar uma vaga para estacionar, aí estacionar o carro, depois pegar, e o trânsito tem que dar uma volta, assim. Eu vou de bicicleta e volto. E aí aqui a gente tem vários exemplos, né? Então, não tenho espaço, mas toda rua tem aquele canteiro só de estacionar carro. Então, naturalmente, você não precisa também zerar as vagas de carro. Mas, um canteirinho de jardim de chuva, 3 vagas de carro, um canteirinho de... Talvez já desse um impacto positivo. Sem contar na questão estética, né? Imagina a sua rua toda bonitinha assim, e naturalmente a sua rua, a chance dela alagar vai ser bem pequena. Não tem o recurso para ser bonitão. Faz aqui, ó. Toma, mesma coisa. A água vem, o cara só cavucou o meio fio e aqui, ó, liberado a água para entrar. Então, às vezes, a solução é bem simples. É só tirar aquele bloqueio que tem ali. Como no caso do jardim ali, daquele canteiro central, ele tá mais alto, então ele meio que só fica com um papel de embelezamento, né? Porque a água ali que chega ali para entrar no solo é pouca, é só o que cai do céu, então perde-se o potencial que tem, né? Aqui,
aproveita-se o desnível do terreno, ela atravessa esse jardim e sai por aqui, tá vendo? Ela também tem uma possibilidade. E você ajuda a reduzir ilha de calor, promove biodiversidade, promove bem-estar. Se eu ficar falando dos benefícios aqui, a sua casa vai valorizar. Tem uma... Lá em Queimados tinha uma rua, que era uma rua bem no centro, assim. Era uma rua comum. Aí eles fizeram simplesmente o calçamento com essas pedras que tem aqui, na principal aqui, e arborizaram ela inteira. Então, de tanto em tantos metros, tem uma árvore de Mata Atlântica, tem uma plaquinha, nossa, virou, tipo assim, uau, você mora naquela rua. Tipo, a galera começou a mudar a forma que enxerga a rua, assim, só porque tem árvore. Então, é super viável. A gente pode pensar em uma sugestão, já que essa pessoa vai vir aqui, porque existe... Deixa eu ver se é essa daqui. Ué. Aqui, ó. Teve uma recente atualização na Câmara Municipal da cidade de Curitiba, e aí eles trocaram um trecho da lei que eles têm lá, que organiza as questões do município. Na parte da drenagem, eles começaram a colocar, ó, compete ao município o planejamento, a execução, a operação, fiscalização e manutenção do sistema de drenagem para promover o escoamento das águas pluviais por meios naturais por dispositivos de infraestrutura de drenagem ou ambos. Beleza, responsabilidade da prefeitura. E aí vamos dar continuidade. Aí ele coloca, deve ser incentivada a utilização de dispositivos de infiltração, armazenamento de águas pluviais e soluções baseadas na natureza, como parques, jardim de chuvas, valas verdes, canteiros pluviais e outras alternativas, com o objetivo de reduzir o escoamento superficial, que é essa água que bate e escorre em quase que uma onda, filtrar poluentes e aliviar o sistema de drenagem e melhorar a paisagem. Então, a partir do momento que isso faz parte da lei, toda vez que houver uma obra municipal que trate da drenagem, vai ter que seguir esse artigo que está aqui, porque é Pode falar. Eu acho que uma boa opção também, só que aí é um pouco mais longe da nossa realidade, seria um sistema de captação de água da chuva em cada casa. Porque eu penso assim, se eles conseguem limpar a água que vem tipo, no saneamento básico, que vem sujeira, às vezes do balão, por exemplo, água bem suja, eles conseguem deixar ela pronta para consumo, eu acho que a água da chuva é muito mais fácil. Não, total. A gente só teria um problema no sentido de, tipo, as casas não são iguais. Então, quem mora com o vizinho do lado esquerdo do direito e uma casa em cima, talvez ficaria um pouco mais difícil. Hoje a gente trata isso mais a nível de incentivar a pessoa individualmente a fazer. Tipo, a minha avó, ela não faz porque ela tem consciência, ela faz porque ela tem medo de ficar sem água. Mas ela pega lá, tem um barril de água que também costuma encher, já encheu com água da chuva várias vezes, para poder ter água ali, caso falte. Só que, novamente, as pessoas precisam ter o conhecimento ambiental para saber como fazer, quais são os cuidados, o que você pode fazer ou não com a água da chuva, para a galera também não começar a querer beber água da chuva. Sabe onde tem isso sobre drenagem? Ah. Não é aqui, claro, mas é lá no Japão, onde tem ruas, no caso, biodegradáveis, que o solo drena a chuva. A gente já tem várias tecnologias hoje, até de asfalto, que permite a água... asfalto permeável, tem várias outras técnicas também. Só que a gente não consegue manter a nível de gestão o asfalto tradicional. Quem dirá botar o asfalto permeável e ter a manutenção desse asfalto. Então, às vezes, precisa ter a sociedade desses locais precisa ter uma maturidade social muito grande para tu resolver todas as questões a ponto de tu chegar e falar, vamos trocar o asfalto da cidade, tá ligado? Imagina, tu já vai ter que ter um hospital bom, uma escola maneira para poder tu dar prioridade para isso, e não pro mínimo ali. Então isso diz muito sobre a sociedade que está acontecendo. Então é uma forma do legislativo, dos vereadores, criarem políticas públicas de sustentabilidade que o Poder Executivo, o prefeito, vai ter que executar.
Então, lá tendo qualquer atividade relacionada a isso, vai seguir lá, que deve ser incentivada essas utilizações. E aí, agora a reflexão. Há algum ponto perto da casa de vocês que, tipo, acumula água? A minha casa. Então, pensando em algum lugar público, assim, algum terreno, alguma praça, A algum... rua da minha casa. Você tem um rio particular. Eu já entendi suas dores, Davi. Mas agora, voltando para a aula. Algum terreno baldio, alguma área que esteja inutilizada, que acumule água? Qualquer lugar que tenha calçada, asfalto e a frente de casa. Não, olha só. Calçada não é terreno baldio. Eu não vou também poder destruir a calçada e botar um jardim de chuva que as pessoas vão precisar passar. Então a gente tem que ter, imaginando que seja uma figura política que esteja aqui, ninguém vai acreditar que vai ficar respondendo para um vereador esse tipo de coisa, entendeu? Então a gente tem que tratar a abordagem num sentido um pouco técnico, assim. Ah, minha lavoura? Ah, tá. É verdade. Eu não passo por ali. Ah, não, mas tem que ver. A Vanessa levantou o dedo ali. Agora na minha casa tem um terreno. A casa da minha tia nunca encheu. Foi só nessa última enchente que teve que a casa da minha tia encheu d'água, justamente por causa do terreno. Porque aí é que a velocidade que a água desce já alaga tudo. Do chão. E esse terreno é público ou é de alguém? Eu não sei não, mas tá fechado. Porque dependendo de Eu como acho que alguém for, comprou, mas fechado ninguém- tipo com muro, Não, tá com uma grade. Compraram, mas ninguém comprou. então é uma propriedade privada, né? Aí é brabo. Difícil esse caso. Se fosse só um terreno, daria O pra... terreno tá lá vazio, não tem nada, nenhuma árvore. Começa a jogar semente assim, ó, por cima. pra ver se começa a brotar, tá ligado? Fala aí, Davi, fala aí. Tem uma coisa depois da minha, tem um terreno vazio. Não tem muro, não tem nada. Mas, tipo, Só jogado. aparentemente não é de ninguém, né? É isso. Só tem, tipo, grama alta e só. Então, daria pra gente pensar em várias oportunidades, pensando nesses terrenos, assim. E, ainda que não seja atuar igual esse terreno que tá vazio, ainda que não seja atuar ocupando o terreno, mas, pô, a calçada daquele terreno a gente pode pensar que não precisa ter uma entrada de garagem. Então, consegue ampliar o uso de espaço público, até da faixa da calçada. E aí, esses locais, eles estão impermeabilizados? Tipo, concretado? Não? Já é um bom passo, é só querer, então. E verificar as possibilidades, né? Teria como a gente mesmo colocar um jardim de chuva? Será? Caso a gente queira se reunir aqui agora e falar, ó, vamos geral fazer. Ou vocês acham que teria alguma barreira? E aí? Sim ou não? E aí, Davi, o que você acha? Você falou do terreno da rua de trás. É isso aí. Mas é isso, vocês sabem que tem um terreno. Será que dá pra fazer? Sim ou não? Teria como a gente colocar um jardim de chuva lá? Tem até outros lugares aqui para Cambi que tem como, por exemplo, na Praça Cara Nova. Tem um espaço que tem, tipo, bastante planta até, que é perto do postinho de polícia. Só que não tem entrada para água passar. Lá também no valão do Sabugo tem um jardinzinho que tá morto já, que era para ter na beira do valão, só que, tipo, é muito alto para água chegar também. E nesses terrenos acho que é possível também. A maioria das vezes, nesse caso aqui, é sempre possível. É igual a galera do IAE, né? É você identificar um problema e atuar. E imagina se você chega, faz um jardim de chuva num determinado local, para de alagar, o que o poder público vai falar? Tipo assim, você fez, sei lá, com a sua mão de obra. E eu, com equipamento, com pessoas, com recurso, não fiz. E aí tu vai ser a maior arma possível para poder começar a fazer em vários outros locais. É igual eles lá. Começaram a subir, e aí a prefeitura começa a ver todo mês 300 pessoas subindo lá para poder plantar. Ela se vê minimamente obrigada a dar um suporte. Hoje,
a prefeitura dá um suporte lá, tipo, com um carro levando equipamento quando eles precisam, com os brigadistas, e aí ela se vê obrigada a fazer, porque assim, já estão fazendo, e estão fazendo a nível sociedade. Quem dirá nós que representamos eles. Então, às vezes, o que falta também é um pouco da iniciativa popular, da união mesmo da sociedade, assim, em pequenos grupos, ou um dia bem utópico a sociedade inteira, para poder tentar trazer essa mudança. E aí não estou falando nem do Jardim de Chuva especificamente, mas às vezes é fazer um mutirão de limpeza numa rua tal, aí só se tu fizer um vídeo, postar aquele monte de lixo recolhido e cobrar a prefeitura, filho, eu sei que cada morador do município vai repostar e aí vai fazer aquele alvoroço, porque é uma parada que atinge todo mundo. Todo mundo, às vezes, não tem a liderança de botar a cara, mas quando alguém bota, endossa, vão comentar, e aí surgem as pressões sociais. Hoje a gente não vive mais num ambiente de manifestar em rua, fechando vias, é bem efetivo, sem violência. Mas hoje também tem um impacto muito grande as mídias sociais, elas são capazes de ditar ali movimentações, articulações. Quando foi falado ontem das votações da Câmara serem abertas, apesar da gente não ter poder de voto, imagina um político vendo um grupo de jovens lá fazendo força para não votar uma determinada causa, e ele vai ficar assim, pô, olha quanto voto tem ali. Olha, e se cada um tiver uma família com 4 pessoas, então eu posso estar perdendo, e ele começa a reconsiderar. Agora, se não tiver ninguém lá, filho, faz o que for melhor para eles e etc. Ou do ponto de vista da cabeça da pessoa ali, né? Mesmo que a população ela fale com a prefeitura para que molde muita coisa, vou dar um exemplo lá perto da minha casa, não é muito longe, mas tem um campo. Na rua do campo sempre alaga. Aí todo mundo lá, quase do Guarajuba, tentando convencer deles virem quebrar a rua para mexer na parte de baixo e limpar todos os bueiros e fazer essas coisas assim. Aí depois de muito tempo eles começaram a fazer. Então, tipo, por mais que a população mexa com a prefeitura, a velocidade e a qualidade com que eles mexem nas coisas que a gente pede, às vezes parte deles, né? Não é culpa A nossa. qualidade vai ser sempre suspeita. Por isso que é importante também É. a questão de vocês colocarem uma pressão nos vereadores. Porque o seu bairro tem um problema. Você tem a população do seu bairro. Em contrapartida, com certeza tem um representante, um vereador, que foi eleito pelas pessoas do seu bairro. Então, as pessoas do seu bairro, ela tem o total poder e direito de cobrar essas pessoas que elas colocaram como representante. O papel desse vereador é representar a população. E tem um ponto ainda, se pressionando eles fizeram esse serviço aí, imagina sem pressionar, não teria nada, então continuaria alagando. E é isso, eu acho que não vale a pena vocês estarem aqui se o pensamento inicial for não vai mudar, não vai ter diferença, não vai fazer efeito, porque aí a essência disso daqui some. Porque como é que eu vou liderar algo que eu não acredito? Então, meio que não faz sentido. Então, toda vez que a gente se deparar vou cobrar para que tenha, e enquanto não tiver, vai continuar sendo cobrado, porque é um direito. E as batalhas sociais são assim. Eu não vi ninguém melhorar a sociedade conformado com o que é. Claro que tem algumas batalhas que são mais difíceis de conquistar e vai depender de mais paixão das pessoas para levar à frente, e outras menos. Mas o fato é que tudo tem que partir do princípio de que vai melhorar se a gente fizer, porque eu não consigo imaginar essas pessoas que ganham muitos R$1.000, trabalham dentro de uma sala com ar-condicionado, não dormindo, porque determinado local lá da periferia tá com a rua esburacada e não tem árvore. Então, se não for aquela galera lá cobrar, esperar dos outros, não é recomendado nem pela vida e muito menos pela legislação, que fala que as questões ambientais é um dever do poder público e da coletividade também. Então, é meio que, quando você abre mão, você deixa de ter a sua veia de cidadão ali, teus direitos, você renega seus direitos, seus deveres, tudo. Então, é a cidadania, né? É ser cidadão, ser participativo, ser importante ali para a sociedade, de alguma maneira. E se a gente tivesse uma lei que obrigue os novos condomínios e os grandes empreendimentos a ter jardim de chuva? Então, ok, não vamos obrigar a ter a nível de individual, casa. Então, é uma fábrica nova que vai se instalar?
então precisa ter práticas sustentáveis. Vamos fazer uma lei pegando todos os princípios que ele colocou lá da isenção e vamos tornar obrigatório para empreendimento de alto risco, por exemplo. Então, tem várias formas de você conseguir promover essa sustentabilidade. E é mais uma proposta que a gente pode pensar e falar por que a gente não pega aqueles itens que você colocou que vão dar isenção do IPTU e vamos colocar um artigo falando que seja obrigatório para empreendimentos de grande impacto. Porque aí a gente vai saber que as pessoas podem fazer caso elas queiram e as grandes poluidoras também vão ser obrigadas a fazer. Aí vai estar todo mundo caminhando ali junto. E a gente tira essa questão da fazer porque quer, né? Mas, assim, o campo das políticas públicas, elas são bem abertas para a gente propor. Até porque, se for algo bem, bem absurdo que você vai estar propondo, outras pessoas vão votar e não vai passar. Mas aí, enfim, são pontos a serem observados. São que horas? A Sofia já tinha falado um tempo atrás comigo dos telhados verdes, tetos verdes, e a gente vai ver um vídeo agora disso que é maravilhoso. Meu nome é Luiz Cassiano, tenho 53 anos e moro numa favela chamada Arará, em Benfica, no Rio de Janeiro, Brasil. Essa favela tem 20 mil habitantes, uma favela muito quente no verão, por falta de árvores e vegetação. As casas aqui são muito juntas, os tijolos são furadinhos, então eles armazenam calor dentro deles. Então as casas ficam muito quentes, chegando a temperaturas muito altas, que ficar dentro de casa seja muito desagradável. Eu não morava aqui nessa favela, morava na Mata Atlântica, então eu tive muito contato com plantas, com o mar, né? Então eu sempre tive uma vida, quando pequeno, ligada à natureza. E agora, morando numa selva de pedra, a gente sente falta da natureza. Chegando no Arará, eu comecei a fazer trabalhos culturais dentro dessa favela. E com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão que eu deveria fazer alguma coisa na minha casa, pois esquentava muito, em relação à temperatura. Pois esquentava muito e eu não tinha uma saúde mental digna, né, para fazer meus trabalhos culturais numa casa tão quente. Então, nessa situação, eu tive que tomar uma atitude referente à temperatura. Eu comecei a pesquisar sobre telhados verdes. E nessa pesquisa, eu conversando com muita gente, cheguei até a Universidade UFRJ, cujo qual eu aprendi mais sobre esses telhados. Junto a um amigo chamado Bruno Rezende, fizemos um protótipo, né, em cima de uma telha, com plantas em cima realmente da telha. Esse projeto teve muito sucesso e no decorrer chegamos a fazer realmente uma técnica desse amigo meu chamado Bruno Rezende, que era doutorado da UFRJ. Com essa técnica nós plantamos plantas que resistem bem ao verão, que são muito resistentes e não precisam de muita terra, porque na favela as casas não são tão bem estruturadas. Então, por isso, não podemos pesar, né, muita terra em cima dessa residência. Aqui em casa eu tenho muitas plantas, uma diversidade muito grande, e sempre estou fazendo experiências para entender as plantas que resistem nesse calor aqui. Com essa técnica já instalada no meu telhado, eu cheguei à conclusão que era pouco, que eu deveria ter mais telhados na minha comunidade. E assim criei o projeto Teto Verde Favela, cujo qual a ideia é plantar em demais telhados desta favela e outras também.
Com essa ideia, eu consegui parcerias como o Instituto Cidade Jardim, Rede Favela Sustentável, Cidade Floresta, Casa Fluminense e demais outras entidades. Essa ideia positiva, participei de entrevistas em jornais do Brasil e do exterior, em busca de multiplicar essa ideia dos telhados verdes em lugares periféricos, em favelas. Com esse telhado verde, eu consegui amenizar muito a temperatura da minha casa, consegui manter a minha saúde mental tranquila, porque realmente eu gosto muito de plantas. Minha mãe, que mora comigo, também ama plantas. E eu acho muito interessante estar na minha laje, tendo a visita de passarinhos, borboletas. Isso me faz muito feliz e contente. Atualmente, o projeto está indo muito bem. A gente, com essas parcerias, fizemos um telhado bem grande na Vila Kennedy, no centro educacional. Aqui no Arará, estamos em parceria com a Universidade de San Diego, fazendo o projeto de mais 2 casas. Fizemos um ponto de ônibus aqui no bairro de Benfica. Estamos planejando fazer mais um novo agora na Mangueira. E estamos com um projeto Quintal, fazendo uma atividade ecológica na praça, aqui perto. Meu objetivo é fazer o Arará uma favela mais verde, com uma qualidade de vida melhor. É muito bom saber que eu não estou sozinho, que eu tenho amigos como Cecília Herzog, que está multiplicando a ideia do Teto Verde Favela pelo mundo. E acredito que com essas parcerias a gente consiga deixar a favela mais verde, mais respirável e mais fresca. Verde favela, gira cada barraco pintado na aquarela, botando em cima dele um teto verde favela. Vários telhados, várias possibilidades de plantio, certo? Vamos aproveitar a técnica do Promélio, da do Vitinho, vamos plantar em cima dos telhados, vamos fazer como a Alemanha, copiar uma coisa boa de um país que tem o melhor ar do mundo, vamos plantar em cima dos telhados, vamos fazer a favela mais bonita, um ar respirável, com borboletas, pássaros, plantas, legumes, verduras, tantas medicinais. É isso aí, esse é o futuro. Qualidade de vida, economia de energia, sustentabilidade. Esse é o futuro. Teto verde favela. Pô, seria incrível, né? A gente tem os tetos verdes clássicos, que tem uma camada de terra, mas aí ele trouxe para a característica das construções locais, que não tem muitas vezes laje, e aí pensou uma forma de você fazer essa barreira. E quando ele começou a partir de um problema dele, e acho que jamais imaginou que talvez chegaria onde chegou. E às vezes é só você não se conformar com o seu problema, né? É muito mais fácil você fingir que ele não existe do que de fato combater. Então é uma coisa para a vida ali. E ainda que você finja que não existe, ele vai estar ali, seja problemas ambientais ou problemas da vida. É uma técnica barata que revoluciona, ainda mais no local que é. E veja, no início começou só com ele, já numa certa idade, procurando o conhecimento, chegou nas pessoas, as pessoas sempre terão pessoas ligadas à causa, por mais absurda que a causa seja. Pô, sou do esporte, tem pessoas do esporte, independente de qual seja. Sou da área social, tem pessoas da área social. Sou da economia, tem da economia. Sou do meio ambiente, sempre vai ter alguém para se ligar à sua causa. Às vezes você só precisa dar um passinho para frente. Então, mas aí tem um cálculo mínimo projetado, entendeu? Tipo, ele também só não chega e coloca, né? Lembra que ele falou que estava em parceria com o PhD da UFRJ? Tudo isso é projetado, tipo área, tempo de chuva, histórico de chuva.
as espécies, qual é a estrutura mínima que precisa ter, tá ligado? Aqui é a outra ação também que acontece na favela, em outra favela, mas também no Rio, que é a maior horta comunitária da América Latina, que está aqui, muitas vezes a gente nem sabe. Vamos ver um pouco sobre ela. O Ezequiel vive em um dos bairros mais pobres e perigosos do Rio de Janeiro, mas tem sorte. O caminho para o trabalho é curto e o trabalho em si é muito especial. Ele coordena uma horta imensa no coração da favela de Manguinhos, zona norte da cidade. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vamos trabalhar, vou pedir às meninas hoje para fazer um destaque nesse escanteirinho que está com um pouco de tiririca. E a gente vai pegar naquele escanteiro hoje lá, ó, acabar com aquela terrinha lá para a gente plantar naquele escanteiro lá de trás, lá naquele do quiabo. Valeu, galera? Falou? Valeu. Bom dia. Vamos que vamos. Há cerca de 10 anos, o município do Rio disponibilizou esta área como parte de um projeto de incentivo à agricultura urbana. Aos 45 anos de idade, Ezequiel nunca pensou que se tornaria um horticultor. Desde 2013, eu estava desempregado, sem ter o que fazer, com a vida praticamente largada nesse mundo aí, né? E essa horta ela chegou num momento especial e ela mudou a minha vida. Me mudou. Hoje eu sou um agricultor, é uma coisa que eu nunca pensava em ser, e hoje eu sei que eu sou um agricultor urbano. A plantação em Manguinhos é um lugar de respiro em meio a tanta poluição, desemprego e violência. No passado, o que havia aqui eram montanhas de lixo e viciados em crack. Hoje é a maior horta comunitária da América Latina. Em uma área de quase 3 campos de futebol, Ezequiel e a equipe dele plantam e colhem sem fertilizantes artificiais. Mas nem por isso a vida em uma favela dominada pelo tráfico de drogas é mais fácil. O que me atrapalha no meu dia a dia aqui dentro, no meu cotidiano, é quando tem confronto, porque eu não posso estar atuando aqui dentro da horta. Então vamos lá, hoje eu plantei, amanhã eu tenho que molhar, e chega amanhã de manhã tem um confronto, como que eu vou estar aqui? Ao oferecer serviço na horta, Ezequiel quer dar uma perspectiva aos vizinhos da comunidade, inclusive àqueles que têm vontade de sair do tráfico. Eu estava com a mente bagunçada, entendeu? Tive uma mínima participação dessa vida errada, que hoje em dia eu consigo andar com a cabeça em pé, consigo sair com a minha família, sem ter, como fala, medo de ir na rua, ser olhado de mau jeito, entendeu? Aposentados com renda baixa ou mães com muitos filhos para alimentar também trabalham aqui. O município paga um salário básico aos 25 horticultores fixos, o que dá a eles estabilidade e um refúgio social. Eu entrei aqui, eu tinha acabado de perder meu filho, estava dando depressão, foi como não sei o que, eu não estou pensando que ia trabalhar aqui não. Eu sim, comecei a trabalhar aqui, fiz ano da depressão, aí que é uma terapia para mim. Eu não consigo ficar assim, a horta me ajudou bastante também, porque como eu preciso de algo, um alimento para casa também, e fora as amizades que eu fiz aqui, que é que eu construí uma família. Do campo para a mesa. Nos subúrbios do Rio de Janeiro, os legumes frescos cultivados organicamente têm seu valor. Metade da colheita é vendida na vizinhança a preços acessíveis. Essa é a condição da prefeitura. Olha a barraca barata aí, morador! Qualquer verdura 13 é 2, tá mais barato do que qualquer mercado, hein? A demanda é alta. Afinal, os preços dos alimentos dispararam no Brasil. Ezequiel tem direito a ficar com os lucros das vendas e dividir com os outros que ajudam. O resto da colheita vai para quem mais precisa na favela. Esse é um dos objetivos do projeto. Só comer uma bertalhazinha, tá? Pouca coisa. Com a pandemia, a inflação alta, a pecuária ganhou ainda mais importância. Aqui dentro da vida é um pouco mais difícil. É difícil para você botar uma alimentação na sua mesa. Hoje você tem uma saladinha de vez que um morador
ganha de doação de dentro da horta. Às vezes mesmo que compre 3 por R$2, mas pelo menos tem uma semana, né, assim, um colorido na tua mesa, entendeu? Então isso para mim é uma felicidade imensa. O trabalho na plantação melhorou a vida do Ezequiel. A família dele come de forma mais saudável e com o dinheiro da horta ele conseguiu até construir a casa onde mora. Deu ainda para comprar um carro usado. Tudo graças à nova vocação que ele exerce mesmo fora do horário de serviço. Aqui é o cantinho que eu fico cultivando minhas mudinhas. E é assim, a minha vida é essa. Minha vida é essa aqui. Agricultura. Eu gosto disso aqui, ó. Dedo verde. Eu só espremendo aqui agora com o dedo, sai sangue verde. Entendeu? Agricultura é tudo para mim, cara. É maravilhoso trabalhar com isso. Satisfatório. É uma coisa que me deu exemplo de vida, exemplo de viver. E isso aqui é tudo. Muita paz e felicidade no coração. Os planos do Ezequiel são ainda mais ambiciosos. Ele espera que a horta abra novas portas, dentro e fora do Rio de Janeiro. Pô, imagina que legal seria se a gente tivesse todas essas áreas aí desocupadas aqui, principalmente de onde passa duto da Transpetro, por exemplo, que não pode ter obra, não pode ter floresta, ter uma horta. Qual seria o impacto? Se a gente pensasse que metade fosse seguir esse modelo, né? Metade vai para venda, uma venda 3 verduras por R$2, a gente tem mercado que você não compra nenhuma, nem um cheiro verde por R$2 mais. E aqui é 3 por 2, fora aquela parcela que vai para a população mais vulnerável, que pega de graça. E viu que o cara fez a feira lá, levou logo uns chumaço. Fala aí. Detalhe, tanto o teto verde quanto as hortas, né, comunitárias, elas ajudam na redução do impacto das chuvas. Porque se diminuir a ilha de calor, não tem vaporização da água, então diminui as chuvas. E se tu parar para pensar que toda a água que cairia num telhado escorreria para o chão, ela vai ficar um pouco presa ali naquele telhado. Então é menos água chegando para alagar. E aí, se você pensar nos 2 casos que a gente viu, pega uma favela, pega o projeto do outro rapaz dos telhados verdes na favela e pega as hortas dentro da favela, você consegue levar áreas verdes para um local que não tem espaço. Então cai por terra aquela fala de que, tipo, não dá para ter área verde em comunidade porque a rua é estreita ou porque não tem calçada. Tem como. E a gente viu 2 ações aqui, uma por iniciativa própria do morador lá da favela do Arará, apenas inconformado, e vimos o outro também que teve uma parceria ali do poder público, tanto financeira como da cessão do terreno, né? E terrenos como esses tem vários, e até se não justificasse para a prefeitura financeiramente ou de qualquer outra maneira, só o fato dela transformar aquela área numa área que era de depósito irregular de resíduo e uso de droga, já é um ganho social que justifica. Então, são só coisas boas e exemplos que acontecem aqui, no nosso estado. E aí, imagina você pensar no cara lá do telhado verde, tipo, ele levar isso para casa da pessoa, a pessoa vai estar entretida ali, vai ter que aprender, vai pesquisar, vai começar a ter interesse por certos pontos e ela vai começando a absorver a questão ambiental para a vida dela. Assim como essas pessoas que estavam aqui, a mulher que perdeu o filho lá, que encontrou um ambiente. E tudo isso faz parte. Tem um melhoramento psicológico, melhoramento da saúde a nível de alimentação, atuação, bem-estar social. Aí a gente tem todos os ODS basicamente aplicados ali. Dando só continuidade para a gente ir para o intervalo, é importante a gente entender que também a gente, até no que diz respeito à tecnologia de emissão de energia ambiental mais limpa que usa a energia do vento, tem que se pensar no impacto social. E todas essas formas de produção de energia vão ter um impacto negativo para quem está ali no entorno.
E aí eu não sei se vocês já ouviram falar das doenças de quem vive próximo a essas torres. Alguém já ouviu? Não? Então, sejam apresentados. Eu moro numa distância de 147 metros da minha casa para o aerogerador. Antes a gente vive em paz. Antes a gente acordava aqui com o cantar dos pássaros. Hoje a gente dorme, acorda. Pessoas zoadas aqui, como você se, digamos que esse aeroporto não acaba nunca essas zoadas 24 horas por dia. Silêncio é algo que elas conviveram durante toda a sua vida e de repente, de um dia para a noite, né, da noite para o dia, esse sossego se acabou com todo o ruído que elas vêm constantemente passando. Eles conversaram, mas não explicaram os danos que poderiam vir a causar depois. A promessa que eles vinham era que seria um grande empreendimento, que ia gerar muito lucro para o município, que a família que pegasse um aerogerador na sua propriedade ia ter uma renda. Eles falavam até uma aposentadoria para o resto da vida. A gente não tem acesso ao contador, né? Então a gente não sabe quanto realmente está gerando de energia na propriedade. Então a gente não sabe se o valor que está sendo pago é justo. Eles passam, uma vez por ano, eles reúnem as famílias, os que têm arrendamento, e eles passam um gráfico explicando quanto gerou. Só que a gente não tem entendimento. A maioria das famílias que têm gerador são pessoas até analfabetas, então elas não entendem ali. A gente não tem conhecimento se o que eles estão passando realmente é verdade. Aí eu não sabia que tinha essas zoadas aqui, esse estrondo aqui, mano. Aí ele me deu a depressão. Minha depressão, aí comecei com o médico, os doutores aí no posto, em Recife. Aí até hoje eu tomo remédio controlado. Agora tá parado. Quando é de noite começa tudo de novo, o barulho. Eu não aguento não ficar aqui. Não aguento não, mais não. Eu queria pedir à empresa que ele, pelo amor de Deus, eles comprasse, me indenizasse daqui, eu sair daqui, porque eu não aguento mais ficar aqui. Meu marido já está ficando surdo, ficando morto, e eu com esse problema, né? Cada vez piorando. A síndrome da turbina eólica ela é causada pelos ruídos audíveis e os ruídos também não audíveis provocados por essas torres. São pessoas que convivem ao lado de torres eólicas, que moram ao lado de torres eólicas, e com o passar do tempo elas começam a ter um conjunto de sinais e sintomas. Como são eles? Problemas relacionados à saúde mental, como estresse, ansiedade, depressão. O primeiro sintoma que as pessoas já relatam é a perda do sono. Elas não conseguem mais dormir, tem uma perda na qualidade do sono também. Então, assim, todos esses sinais e sintomas vocês percebem que eles se encadeiam. De noite eu não durmo não, passa a noite, eu durmo no canto de noite, me levanto, vou no canto, vou no outro, bato com a cabeça nas paredes e fica aterriado. À noite eu fico aterriado. Corre do dia, eu chego por aí sombrar e fico. Quando se forma para a chuva, eu caço um canto para me tocar, me esconder dentro do banheiro ou debaixo da mesa numa pia. É a única coisa que tem para aliviar, filho. Você ainda consegue se distrair um pouquinho mais, sempre tem mais alguma coisa a fazer. Já está aí, né? Mais difícil. Em época de chuva, assim, tempo de trovoada, ou até no inverno mesmo, o vento aqui, ele muda mais, chega a ser mais forte. E ele, de minuto em minuto, ele fica me chamando. Eu viro a moça do tempo, literalmente, para falar se vem luz aqui, não vem ali, porque o problema é que ele tem muito medo. Porque até, já não é mais nem a questão tanto a questão da saúde, sim, mas tem a questão da segurança também. A gente vive a 186 metros.
ele causa uma perda auditiva também. A gente fez alguns exames, né? A gente levou a cabine acústica para essas comunidades 2 vezes, para os mutirões de saúde que a gente vem realizando, e a gente constatou que em torno de 80% das pessoas que fizeram os exames, que estavam com algum incômodo auditivo, elas tiveram perdas auditivas realmente, né? A gente conseguiu comprovar a partir dos exames, né, em um ou nos 2 ouvidos. 100% são agricultores e agricultoras, então são pessoas simples, são pessoas que 90% dessas pessoas não têm o ensino fundamental completo. Então, são pessoas do campo que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, do sistema público. E que a gente sabe que ainda tem uma dificuldade muito grande de atender, né, principalmente em alguns profissionais, como psicólogos, psiquiatras, né, otorrinos, que são especialistas que essas pessoas necessitam. Elas mesmas estão pagando para poder ter algumas consultas que elas necessitam. Começo de 2022 porque a minha esposa ela adoeceu, ela ficou sem dormir, ficou sem se alimentar, entrou num estresse, ficou depressivo. E um dia eu cheguei do trabalho, 1h da tarde, e ela olhou para mim e disse: você vai esperar eu morrer para poder tirar ele daqui num caixão? Aí eu não tive escolha, deixei de ouvir os cantos dos pássaros e vim para uma ponta de rua, pagar aluguel e ouvir ronco de moto na minha porta, os maloqueiros acelerando e empinando. A minha casa é numa distância de 220 metros. Para um dos aéreos era pouco, mas são 9 aluguéis no meu terreno. O meu terreno tem 33 hectares, tem 2 barragens grandes, tem 5 cisternas de captação de água. A gente criava gado, ovinos, suínos e galinha e produzia milho, feijão. E como a gente trabalhava agroecologia, a gente também tinha hortaliças e a gente produzia mudas, tanto frutífera como nativa da caatinga. A gente está com ação na justiça, brigando por nossos direitos, aonde a própria empresa já reconheceu que está errada, eles alegaram isso, mas não querem ressarcir os moradores impactados. Eu sou um deles. Eles travaram, eu não sei por qual motivo, e aí disseram: a gente não vai indenizar ninguém. Eu vivi uma vida tranquila aqui. Eu trabalhei muito para conseguir essa casinha minha, eu vivia no sossego aqui. Depois que essas torres veio, eu não tive mais sossego, tive de abandonar o que era meu devido às torres. Mata zoada e só barulho e estava ficando meio louco. Aí eu abandonei, hoje é assim, só ficou só a tristeza, né? Teve um momento que a gente fez uma roda com fizemos um círculo de cultura com essas pessoas, né, que é uma roda de conversa, e eu perguntei: o que é saúde para você? Com uma palavra. Então, em torno de 85% das pessoas me responderam que saúde é ter sossego. Consegue entender porque a gente sempre tem que associar, ter um social junto? Porque poderia ser muito lindo falar: vamos promover renovação aqui, energia renovável através do vento. E isso vai lindo quando a gente olha do aspecto ambiental. Só que se não pensar naquelas pessoas que estão lá, que prometeram um valor para elas, e só para que tem aquela que tem a torre no terreno, né? Quem mora do lado não tem a torre no terreno, tem o barulho e não tem o dinheiro. E quem tem o dinheiro ainda é insuficiente porque não tem acesso. Eu acho assim que aplicar a política pública é importante, claro, mas do jeito que foi aplicado é completamente errado, porque, imagina ter um negócio desse atrás da sua casa ou do lado da sua casa, você não poder dormir do jeito que a gente ouviu,
Pô, isso é desumano. Isso, pra mim, é desumano, sim. porque acaba, não sei se ferindo os direitos humanos, mas com certeza isso afeta É, o a direito à gente. saúde, direito Então, a... afeta de alguma forma. Então, política pública, a gente fala muito sobre isso, sobre política pública, que claro que tem que ser aplicado, mas da forma correta, para que isso não venha acontecer com mais pessoas. É, e aí ter o conhecimento também, né? Então, por exemplo, não aqui no Rio, porque o Nordeste tem condições de vento melhores do que aqui no Sudeste. Mas, sei lá, vai que queiram colocar. A gente, sabendo dos impactos, consegue atuar de maneira, tipo, prevenir. Não vai colocar, porque depois que colocar, sabe que não vai sair, né? Quando meu pai morava em Barra, onde ele morava, era do lado de uma torre de telefone. E ela não fazia tanto barulho assim. Então, eu olhando aqui, eu pensei, pô, a torre não fazia esse barulho todo. Realmente, a empresa indenizava o dono do local, então ele ganhava dinheiro por isso. E que nem a aluna falou, é desumano, porque você pensa, pô, se em uma semana a gente já estaria surtando, que isso imagina a pessoa com 1 mês, 2, 3... a pessoa já teria batido na A vida inteira e, já tipo, teria uma batido na vida cabeça inteira na parede. numa vida rural, de silêncio, aquela coisa, Sim. e depois, bom, aquele coroa pra deitar. E Sim. sem enxergar nada. Seria, é algo que nem ela falou. É só o barulho que sobra. Pô, o avião nunca pousa, filho. Mas é isso, então não dá pra gente falar da sustentabilidade. A sustentabilidade é preservar a floresta. Igual tem gente que fala... tem comunidades hoje que vivem, tradicionais, que vivem dentro da floresta. Tem que preservar, tira todo mundo de lá, fecha. Não, quem impacta mais somos nós. A gente não pode pensar em sustentabilidade sem pensar em nós. Nós, que eu digo, seres humanos. E com um belo passarinho cantando, vamos para o nosso intervalo. Quem aqui já plantou uma árvore em algum evento de restauração? Então, para aqueles que nunca plantaram, vou passar as instruções de como ser feito. Mas a gente... No algodão? No algodão? Caraca, relíquia, essa daí eu também tive na escola. E aí, quem vai me responder do que é feito o solo? E de que é feita a terra? Tá, é por aí? Estão desenvolvendo aí, ó. Falaram o quê? Então, aqui, ó, o resto de alguma coisa que ele tá falando. Terra, raízes e material orgânico. Terra é o grupo. Aí falou que eu ia falar, viu? E as coisas que estão dentro da terra podem ser várias. Mas o que falaram, esses restos de folhas, de comida, de raiz, é tudo a matéria orgânica, que é o que vai dar o teor de nutriente da planta. Também tem água presente no solo, ar, porque existe entre as moléculas do solo bolsões de ar, geralmente onde a água fica retida, e minerais, fruto da decomposição das montanhas, digamos assim. Ao desgaste, lá todo mundo já deve ter tido essa aulinha de geografia da formação do relevo. E aí, quem lembra? Lá da 5ª série da geografia. Paizão, a gente vai entender a importância. E por que a água do mar é salgada, então? Tem relação com a 5ª série lá que a gente estudou. Você quer explicar pra gente aqui agora? Ninguém nunca se perguntou por que a água do mar é salgada. Porque os caras têm sal. Os caras. A gente fica fazendo comida com sal. Ninguém imagina por quê. Então, exatamente. A gente tem as formações rochosas, as montanhas. E aí a água, ela é levemente ácida, a água da chuva. Então, conforme ela vai caindo sobre a montanha, ela vai lavando, vai desgastando. Os micro-organismos que estão ali também, assim como o gelo, o vento.
E aí essas pequenas partículas de mineral vão sendo depositadas no rio, do rio para o mar, e o mar é um depósito aí de milhões de anos, então a gente tem, com o passar dos muitos anos, um acúmulo de minerais no mar, e aí isso dá a propriedade salgada da água. Tanto que quando a gente coleta, como é que faz para extrair o sal? Deixa lá secar a lagoa. E aí você fica com NaCl, né? O cálcio e o sódio, pronto, ali, livres. E esses minerais são resultado do desgaste das montanhas. E aí por isso que a gente tem tantos tipos de areia diferentes, porque a areia nada mais é do que o mineral num tamanho específico de grão. Então a gente tem areias que são mais finas, então ou de mais escura, mais clara. Da região dos lagos por inteira, branquinha, fininha, faz até barulho. Só que é por causa da composição geológica daquele local ali. Aí quando você vai para a Costa Verde, que tem muita presença de matéria orgânica, aí a cor da água já é um pouco mais esverdeada por conta da vegetação que está ali. Então tudo isso vai influenciar na cor da areia, no tamanho do grão e nos minerais do solo, nas propriedades da água. E aí tudo isso compõe, tá ali no solo, ali, ó. Tem água, tem ar, tem mineral, tem matéria orgânica, tem vida também, né? Mas e o cheiro da chuva? Ninguém, caraca, vocês não se fazem perguntas do porquê das coisas, né? Alguém chuta do porquê que a chuva tem cheiro de chuva? O cheiro não vem da chuva, esse do solo. Hã? O cheiro não vem da chuva, esse do solo. Ó, o Davi começou ali, ó. Chegaram a alguma conclusão aí? Do solo. Mas o que tem no solo? E aí isso por si só dá o cheiro, será? Cheiro geral gosta do cheirinho de chuva, filho. Vocês estão cheirando? Vamos ver o que a gente cheira? Os responsáveis por esse cheiro basicamente são esses dois elementinhos aí, aqui, ó, o petricor e a geosmina. Então ambos são componentes natural do solo e das plantas que, quando entram em contato com a chuva, produzem uma série de reações da qual sai esse cheiro. Então lembra que eu falei que tem esses bolsões de ar no solo? Tem entre um grão e outro, eles não se encaixam perfeitamente, então tem essas lacunas. E aí essas lacunas elas vão absorver certos gases, e aí gases resultados do metabolismo desses micro-organismos, ou então alguns óleos essenciais que estão sendo liberados ali, alguma coisa relacionada à decomposição, tudo que acontece. Então aqui, ó, o petricor é um óleo liberado por algumas plantas no âmbito do seu processo metabólico, que é uma substância que se libera das folhas verdes que fica retida no solo e nas pedras ali. E aí com a chegada da chuva, essas bolhas elas acabam saindo, e aí a gente começa com a pressão do solo, pinga, 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 o solo preenche com água esses espaços, o ar sai, e aí geralmente ele sai carregado do cheiro de chuva por conta dessas questões relacionadas ao metabolismo dali. Então não tem cheiro de chuva na cidade, porque a cidade não tem solo com vegetação, com todas essas propriedades. Em paralelo à geosmina, que é essa molécula aqui, ó, quem fez engenharia aí da química aí adora química orgânica, mas é uma molécula produzida por uma bactéria, que é essa daqui, que é muito difícil falar esse nome, leiam, juntamente com outras presentes no solo, e elas só são perceptíveis quando o solo fica úmido, que é a chegada da chuva. Então tudo se mistura no ar, nesse primeiro momento que a chuva cai, porque depois que continuar chovendo, esses gases se dissipam e aí tu não sente mais. Então é só naquele iniciozinho da chuva que a gente sente. A geosmina foi o que deu problema lá na estação do Guandu, no passado, pelo excesso de esgoto que tinha na água. Essas bactérias ficaram ali... essas bactérias não, esses micro-organismos ficaram ali na água se reproduzindo, liberando a geosmina, que faz um pouco mal pra gente quando a gente bebe. Então é isso que dá o
o cheiro. Então olha quanta coisa teve que ter pra gente entender. Teve que ter um estudo lá do solo, coleta e analisa e pega e a química e tudo aí. Então beleza, e agora a gente tem algumas espécies aqui. Vamos entender o que a gente acha que seja nativo e o que a gente acha que seja exótico. Açaí é nativo. Eucalipto é exótico. Açaí é nativo, açaí é nativo. Um por um, a jaqueira, a jaqueira. Quem acha que é nativo, levanta a mão. O quê? O quê? A jaqueira. Todo mundo acha que é a jaca daqui do Brasil. Vai, Fernanda, fala aí a sua resposta. Então, a jaca ela é asiática. Ela não é. Ela tem um contexto histórico aqui no Brasil, porque era uma fonte de alimento muito grande para os escravos, tanto pela questão do carboidrato que tem na polpa, quanto também a questão relacionada à proteína que está na semente, quando você cozinha a semente. Então ela é uma fruta rica, dá para fazer vários preparos, salgados e doces, e ela produz frutos grandes, muitos frutos, ela germina muito fácil, porque ela não tem predador aqui, então não tem animais que se alimentam disso. Então onde ela cai, aquelas outras jacas vão dar brotos de jaca, e era muito comum usar nos caminhos de trilhas, né? Para poder, ao longo do caminho, você ter alimento ali disponível. Então ela tem um fator histórico, pode falar. A jaca asiática é bem diferente do brasileiro, né, no caso. Ou é, tipo, igual? Não, ela nasceu lá, a gente só plantou aqui e aqui ela difundiu. Tá. Aí, me explica um negócio. Por que a jaca tem aquele cheiro tão forte? Cara, isso daí é a propriedade química do fruto mesmo. Até aquela cola também que ela tem, é tudo característica química do fruto. Pô, quando cai no dedo. Quando tu corta assim com a faca e a faca sai toda... Pô, tá maluco. Então a jaqueira, ela é do sul e sudeste da Ásia, ali de onde hoje a gente tem a Índia, Bangladesh. O fruto também daquelas questões lá das navegações, que era legal trazer espécies diferentes, porque o que tinha aqui era mato, então não tinha tanta importância. Agora, aquilo que vem lá, que poucos têm, tem um valor maior. Essa era a filosofia da época. E a maçã? Boa, essa aí tá todo mundo... Ih, foi pro lado. Vamos seguir pra direitinha. O abacaxi até é fácil de saber. Ele é característico daqui. Acho que todo mundo já viu como é que dá o abacaxi? Ele sai, tipo, o abacaxi é a flor, né? Sai um negocinho assim, aí brota um abacaxi. Então, ele é nativo do Brasil, Paraguai, floresta tropical, Mata Atlântica principalmente. Araçá, alguém já comeu araçá? Eu acho que é nativo. Araçá é a goiaba silvestre. Ela é uma goiabinha assim. Essa daí. É o nosso fruto nativo, pô, daqui. Quem tá lá na Amazônia, sei lá, em outro bioma, tipo, o nosso fruto nativo é esse daqui, o araçá, entre outros, né? Mata Atlântica. A maçã, Ásia, ali, mas aí da Ásia Central, né? Já na região Cazaquistão. Jabuticaba, e aí? Aí, ó. Da nossa Mata Atlântica, então jabuticaba também é bem comum. Tem um detalhe que da jabuticaba, que é o seguinte, ela é uma fruta, uma espécie que demora muito tempo a atingir a maturidade de início da frutificação. Então, se você plantar uma fruta a partir da semente, pode ser que ela possa levar até 15 anos para dar frutos. E ela demora muito para crescer também. Então, ela é uma espécie bem sensível. Eu lembro que na casa da minha avó tinha uma, que quando ela foi produzir, eu já era nascido, assim, então... Geralmente a galera compra feita de enxerto, né? Que aí você pega a base nova, coloca um galho já antigo ali que já produz, então ela já vai produzir desde pequeno. Aí a pitanga. Todo mundo já comeu pitanga? Que isso? Depende, pô. Se você pegar ela docinha. Tem várias pitangas, né? Tem a roxa, tem a vermelha, tem a amarela. Mas a gente vê mais a amarela. É o... Hã?
A vermelha. A vermelha é mais comum. Se eu falei outra cor, eu errei. É o fruto da minha pesquisa, né, de pós-graduação, então... Criança, tá ligado? Mano, criança tem terra na praia. Também Mata Atlântica. No auge dos meus 8 anos, tá? Laranja. Até... Acho que até a maioria das espécies que a gente conhece, ela tem no contexto que antigamente o povo ia para a Índia, para aquela região, para poder buscar especiarias, buscar essas coisas. Então, muita coisa que a gente tem é de lá. Já tangerina. Sujeira. Uai, tu ficou... Tipo uma laranja e um... É cítrico, né, também, mas eu não sei agora, tangerina. Eu acredito que seja exótico também. É tipo uma toranja. O que é toranja? Toranja é uma mistura. Então, é tipo uma toranja e uma laranja. Eu tô ligado. E esse aqui é difícil até vender aqui. É mais comum fora do país. Eu acho que a tangerina É da Ásia. Tangerina da Ásia também? Aí, ó. Pode ser, é tudo dentro. As formigas adoram cítricos, então geralmente quando vocês forem fazer algum plantio em quintal ou quem tiver planos de ter horta, quando você planta cítricos em geral, se você não tiver um controle das formigas, elas amam as folhas do cítrico, aí você vai botar um pé no dia e vai estar só o cabo da planta, assim. Então tem algumas estratégias para lidar com a formiga, mas enfim. Nova Iguaçu, vocês sabem que a história que é a cidade perfume, porque tinha as plantações de laranja, e aí por que deixou de ser? Porque tinha muita exportação e na época da Guerra Mundial lá teve os embargos econômicos, então deixou de sair, e aí ficou aquele excesso de produção, e aí foi definhando aí a economia da laranja, e aí precisou de outras formas. Então, só uma história da Baixada. E a goiaba? Não é ativo. A goiaba é exótico. É exótico. Sabia que ela não é? Eu sou focado. Só parece. Ela tem outras... Ela também dá no Brasil, mas ela também dá em outros locais. Então... Se bem que assim, a pitanga é uma frutinha pequenininha assim. A pitanga, ela dá em região pantropical do mundo, então também tem pitanga na Austrália, mas a gente aborda a nossa aqui nativa porque da Mata Atlântica também. O açaí, geral que amassa um açaizinho, e aí? Nativo de onde? Caralho, moleque tá afiado aí, da Amazônia brasileira. Todo mundo sabe a doença que é causada pelo açaí? Ai, não vai ter jeito, vou ter que mostrar. A cana-de-açúcar também pode estar ligada à transmissão da doença. Mas quem explica isso? Qual a forma segura de comer essas saudáveis delícias brasileiras? Um fruto que é um dos pilares da alimentação no norte do país. E que faz sucesso também em forma de polpa, Com banana, com granola e com leite condensado. Mas o consumo do açaí pode esconder um perigo. Ó. A ameaça da doença de Chagas. Segundo dados recentes, nos últimos 7 anos, a incidência da doença mais se dobrou no país. Os registros pularam de 136 casos para 356 entre 2010 e 2017. No Pará, o maior produtor de açaí do país, até agosto deste ano, foram registrados 231 casos. Vou parar de consumir até que essa situação se resolva. Não, é mesmo perigoso consumir açaí? A doença
doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro, um inseto que carrega nas fezes o protozoário transmissor da doença, o Trypanosoma cruzi. Há registros deles, do Trypanosoma, na América Latina, em múmias incas. Então, não se sabe como ele surgiu, há suspeitas, mas ele vivia muito tempo em contato com o humano. Nem todos os barbeiros estão infectados pelo protozoário. Mas tanto o macho como a fêmea podem transmitir a doença. Onde esses barbeiros vivem? Eles vivem nas rochas, eles vivem na parede, nas frestas, em qualquer lugar onde tiver uma fonte alimentar. É sangue. Sangue, preferentemente. O problema é que o açaí e também outros alimentos, como a cana-de-açúcar, podem ser contaminados pelo inseto ou pelas fezes dele. A pessoa que se infecta pelo Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas, ele pode se infectar, controlar a infecção e não desenvolver nenhuma manifestação clínica durante toda a sua vida. Dona Aparecida descobriu que tinha doença de Chagas aos 58 anos. Estava com a pressão alta. Os médicos não descobriam o motivo, até que um exame confirmou o diagnóstico. A doença de Chagas começa com sintomas como febre, dor de cabeça e inchaço no local da picada. Com o tempo, ela pode causar o alargamento dos ventrículos que levam sangue ao coração. E depois disso, a insuficiência cardíaca. Dona Aparecida toma muitos remédios para controlar os sintomas que aparecem com a doença. Eu tomo todos os dias, né? Esses remédios. Tenho que tomar, porque senão a pressão aumenta muito. E tem que controlar. Não tem outro jeito, é só controlar. Já falaram que não tem cura, tem que conviver com raiva. Até hoje, ela não sabe como contraiu a doença, mas suspeita que tem a ver com hábitos da infância no interior. Onde ela vivia, tinha muito canavial. Eu chupava muita cana. E chupava cana. Lá ele não tinha a coisa de moer a cana. Como eu morava em casa desabertas, as camas eram feitas de palha. Então, eu me lembro que eu sempre falava que eu tinha um bicho me picando, né, à noite. Desde 2006, a população de barbeiros está controlada no Brasil por causa de ações de combate ao inseto. Mesmo assim, ainda ocorrem surtos da doença de Chagas em alguns locais do país. Mas hoje, a principal forma de transmissão não é pela picada do barbeiro, é via oral, pela ingestão de alimentos contaminados. Parabéns, é isso aí. Começar a matar esse bicho aí dentro. Mas o que acontece hoje? A gente tem o caso do manuseio errado do açaí. Então você pega um açaí, aí não faz a higienização correta e tal. Você bateu, pô, tava contaminado, parabéns. Você acabou de adquirir um probleminha. Vai ser todo mundo que você até acabar. Eu vi uma pesquisa numa matéria esses dias que uma pessoa morreu recentemente, agora no final do ano. E aí não acharam nada diferente, aí viram que ela tinha consumido açaí, aí outras pessoas adoeceram também, e todas elas tinham em comum que elas tinham consumido açaí de um determinado local, e aí começaram a investigar e viram que era má higiene na preparação desse fruto que já veio contaminado. Às vezes é só lavar, fazer o processinho padrão, não dá em nada, mas é importante, né, para vocês ficarem ligados aí. Mas da Amazônia brasileira. Seguindo. Por isso que às vezes o pessoal fala que a ignorância é uma benção. Se tu é burro, tu nem ia saber que existe doença de açaí, é comer açaí maneiro. Isso aí tem cura? Ou pegou, acabou. Pelo que ela falou ali, não sou muito bom das doenças não, mas aparentemente só tem como controlar, né? É tipo uma raiz da vida. É higiene, tem que higienizar as verduras, higienizar as frutas. Quem bota aí os alfacezinhos numa folha com um pouquinho de vinagre, um pouquinho de água sanitária, tá? Deixa uns 5 minutinhos. Ele, na torneira. Tá bom, tá pronto. Tem que pôr assim. Hã? Tem
Tem? Traz aí pra gente. A doença de Chagas tem cura, principalmente se for diagnosticada e tratada precocemente durante a fase aguda. No caso dela, como ela pegou quando criança, eu acho que já não tem como Entendi. curar. É porque eu... É só o tratamento. Entendi. Então, dependendo da fase ali, dá tempo, né? Descobrir cedo tem como... O problema é que tu viu os sintomas, é tudo assim, dor de cabeça, febre, tudo pode dar dor de cabeça, febre. Pode ser virose, pode ser bactéria, pode ser protozoário, pode ser, caraca, bizarro. Já tá com a doença crônica agora? E a maioria da gente, você vai pensar, não vou passar. Aí tu pensa, o dipirona 1 grama, se não morreu, tá bom. E a pera? O que tá pera? Ela é asiática, né? Deve ser asiática também. Ali, ó. Da Europa, Ásia Ocidental, ali um pouquinho. E a manguinha? Nativa, tá? Acho que manga é nativa. Alguém mais acha que é nativo? Levanta a mão aí. Exótico. Também é asiático. A maioria das frutas que a gente come, elas não são daqui, galera. Então... Não, a gente não é, né? A gente só foi escravizado, exatamente. Hã? A mesma coisa que, tipo assim, sai fruta daqui, eles comem lá fora também. Mas, por exemplo, se eu tenho a pitanga, que é do Brasil, uma coisa é eu produzir aqui e vender para consumirem lá fora. Outra coisa é a gente levar para lá, botar lá, se espalhar lá e eles consumirem lá, tá ligado? Aqui, se a gente vendesse, a gente já tá... E o eucalipto? O eucalipto é daqui. Tem uma pira na minha mesa. Sem cheiro forte, geralmente é usado muito pra ir dentro de produtos. É nativo, cara. Quem já foi em Ilha Grande, quando você tem uma praia chamada Praia Preta, da Areia Preta, você passa por uns 5 pés de eucalipto grandões, assim, é um cheiro forte de produto de limpeza, do cheiro do eucalipto. Tu anda, tu vai sentindo o cheiro, moleque. E aí? Agora que ele falou você falou de cheiro forte. Tem. Quando é aquela planta que eu acho que é menta, não é menta, eu esqueci agora. Hortelã. Acho que é hortelã, se eu não me engano. Que aí quando tem a plantação que é muito junto. Dá muito cheiro. Foi aquele cheiro forte. Aí os outros que passaram a falar que dá vontade de dormir. Essas plantas, elas têm essa questão para atrair lá o que for, ou reprimir, na verdade bloquear algum animal. Mas a maioria delas tem uns cheiros característicos e quando você vai em plantações, atrai muito. Aí o eucalipto não é também daqui. Ele tem muito aqui porque é a madeira muito usada em construção civil, porque ela basicamente é um tronco principal, com alguns galinhos assim, então ela é mais simples na produção. Ela cresce rápido, só que ela costuma demandar bastante água do solo, né? Então, geralmente, ali pode ser que... Então, que faz muita tábua também com o eucalipto, porque dá pra tu plantar, ela é fininha, dá pra plantar uma próxima da outra, e aí tu, em 5, 10 anos, tu tem, tipo, já ponto pra... Tem muito isso, muito. Mas odeio, não colocar assim. Aqui no próprio Curió tem também, se você andar, fazer as trilhas lá, tu vai ver umas árvores de grandona do tronco esbranquiçado, é tudo eucalipto. E aí, vamos correr. A gente vai fazer o plantio, né? Então a gente entendeu lá, segundo até o Iaê falou, que a gente precisa ter um solo saudável lá para plantar. E aqui como é a construção da floresta ao longo dos anos. Então a gente tem um primeiro momento de vulcão, rocha nua e crua. Essa rocha ela começa a ser habitada por algumas espécies, ali, fungos, líquens, que começa a degradar, já começa a ter a presença de matéria orgânica, porque eles vão morrendo e vão ficando ali. E aí vai dando espaço, com o passar do muito tempo, uma vegetação mais baixa, gramas, capins, dependendo do porte. Aí
vai evoluindo, a vegetação vai mudando. Então vai para uma vegetação mais arbustiva, e aí com o passar do tempo, essas espécies vão morrendo, vão depositando matéria orgânica ali, o solo vai ficando mais profundo, né? Porque tá vendo aqui, ó, que tá diminuindo? Primeiro porque conforme vão morrendo e vai se decompondo, a camada de solo fértil vai aumentando. Mas também a próprio escoamento da água, as raízes também fazem a degradação da rocha. Então a tendência é que com o passar do tempo a gente tenha solos mais profundos, né? Não é tão fácil atingir a rocha. E aí depois do arbustivo já começa a vir umas árvores menores até chegar tipo nas árvores gigantescas como o jequitibá. Aqui algumas informações dos líquens, que são essas manchinhas que dá na árvore, que não é doença, é uma associação de algas e fungos. São bioindicadores da qualidade do ar e são formadores de solo, eles são os primeiros a chegar ali, assim como os musgos, tá vendo? São espécies de plantas, elas têm outras estruturas, porque elas são bem mais primitivas, digamos assim. Elas não têm galhos e raízes, elas são bem pequenininhas, não têm vasos condutores, tem umas características dela. Depois é até interessante pesquisar, mas eu não sou da área da biologia, né, Tamires? Se você quiser explicar pra gente qual a diferença das briófitas, pteridófitas, angiospermas e demais. Aí, Samara, explica pra gente a diferença da estrutura das briófitas para as árvores comuns. Pela estrutura lá da ausência de vasos condutores. Sabe? Bom dia, galera. Então, o crossfit de ontem foi muito... briófitas, o Gabriel explicou já, né? Dos musgos, né? Essa parte. Então, as árvores que o Gabriel estava citando são aquelas que têm as flores e frutos, tipo as gimnospermas. Angiospermas, na verdade. As duas têm frutos também. Só que um é seco, outro é com pouco. É carnoso. Tem os vasos condutores, xilema, a escada. Fez igual o pessoal ontem. Eu tô tentando lembrar, o Gabriel sabe que botânica não é meu forte. Perdão, era só tu falar, pô, também não sei. Porque eu falei, galera, não sei explicar. É isso. Você falou da presença. Tem várias diferenças estruturais. Se tu não sabe, tipo assim, tu sabe, mas sabe um pouco. Não, mas não sei nada, pô. Não sabe nada. Não, mas você fala, tipo assim, mais ou menos. Mas, gente, antes de fazer uma aula, ele tá estudando, galera. Ele não sabia, ele jogou no seu corpo. Joguei pra Tamires, a Tamires falou... Mas é basicamente isso. A nível de... A nível Tu é de nossa vereadora. A nível de estrutura é basicamente isso. Não tem como um musgo desse tamaninho ter grandes canais de condutores de seiva. E a gente tem a seiva bruta e a outra seiva. Elaborada. E a elaborada. O Gabriel está estudando a parte de botânica agora. O abacate faz parte do grupo da angiosperma? Angiosperma. Porque tem fruto. É protegido, né? Ela tem essa característica do frutinho carnoso e com muito líquido. Aí as araucárias, por exemplo, que dão a pinha, aí é um fruto seco. Já é gimnosperma. Ela ali é o fruto, dali vai sair as sementes que vão dar uma nova espécie, só que ela é seca. Ela adora pegar fogo, inclusive. Mas é porque na Dona Cocotinha, Maricota, a gente aprende no Beabá que porque as flores que dão flor e fruto são as angiospermas e tal. Tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, mas aí já é... As pteridófitas são aquelas espécies que elas usam outras de suporte, tipo orquídeas, samambaias, elas ficam presinhas ali, e geralmente no tronco da própria árvore, em pedra. Eu gosto mais desse tipo, que é mais e aí, antigo. Aí você não entende nada de planta. Aí tu compra uma orquídea caríssima, R$100, e me bota a orquídea no chão. Aí o que acontece? Tu perdeu dinheiro. Por quê? Porque sabe que aquela espécie de planta não é uma espécie de planta adequada para se plantar no solo. E o substrato de orquídea é caro também. Então às vezes você te poupa dinheiro também.
Mas falando dos musgos ainda, eles funcionam como uma esponja natural, absorve água ali. Eu queria falar uma coisinha com eles. Então pode falar. Então, a gente tem um ambiente aqui onde era rocha, que começou a ser povoado pelos esses pequenas plantas e organismos. E esse processo, ele é o processo de sucessão primária. Então, é onde a gente sai do nada para a vegetação. Uma vez que o ser humano vem e degrada tudo, ou seja, desmatou, esse processo de recolonizar um local que não tem mais vegetação, mas ele já teve, a gente chama de sucessão ecológica secundária. Então, ela já existia ali, foi perturbada de alguma maneira e que causou a destruição da floresta ali. Então, a gente está indo para um ambiente de sucessão ecológica secundária. Quando a gente for falar das espécies, a gente tem essa belíssima... Alguém sabe o nome dessa planta? Imbaúba. Tem várias cores, tem imbaúba vermelha, imbaúba verde. A gente costuma falar que elas são pioneiras, elas fazem parte de um grupo de espécies que são as que crescem rápido. E elas têm uma importância no sentido de, uma vez que teve um deslizamento que tirou a vegetação, essas pioneiras são as primeiras a se desenvolverem, e aí elas geram sombra, geram abrigo para animais que vão ajudar na recomposição daquela floresta. Então, a imbaúba aqui, que é um fruto comestível para a gente, é uma das fontes principais de alimento da preguiça, e a gente também pode falar que ela é quase que o cirurgião da floresta, tendo um deslizamento ou uma ausência de vegetação, ela é característica como uma das primeiras. E tem um fato, que como ela tem a estrutura assim, e os galhos saem todos certinhos, elas servem como poleiros também. Então, áreas de descanso para a ave, e a ave a gente sabe que se alimenta das sementes, dos frutos. Então, muitas das vezes, eles apoiados ali costumam defecar as sementes e ali no entorno gera-se a dispersão. Então, elas são incríveis no processo de restauração, pensando nesse ambiente aqui da sucessão ecológica secundária, porque a primeira a natureza basicamente a fez. Então a gente só tem esse processo acontecendo onde tem vulcanismo e etc, que está criando novos terrenos e novos solos. Mas também são tudo coisas que só vão virar solo e floresta de verdade milhares de anos depois. Então, beleza. Essas que vêm primeiro são as que aparecem lá, tipo, os trabalhadores mesmo da mão na massa da floresta, produzem grande quantidade de semente. Como elas crescem rápido, elas têm uma madeira menos densa, um ciclo de vida mais curto, mas ali elas têm um papel de serem as primeiras a chegarem no local. E aí a gente começa a passar para as secundárias. Então, entre a clímax tem a clímax, entre a primária tem a secundária e depois tem a clímax. Então, a clímax é uma que demora muito para se desenvolver, a primária é que é muito rápida e a secundária está ali no meio, né? Tem as secundárias tardias, enfim, mas aí elas estão as do meio ali e elas têm um papel fundamental, que a gente já teve aquelas primeiras de ciclo curto, então a gente tem umas um pouco mais demoradas, tem algumas características que elas já precisam de um solo um pouco melhor, um pouco mais de teor de matéria orgânica, um microclima mais estável no sentido da temperatura, possui crescimento moderado, maior longevidade e tem uma exigênciazinha maior. Aqui, alguém sabe que espécie é essa? Bem comum aqui em Paracambi. E aí? Galera é um pau-jacaré. Ou conhecido só como jacaré também. Ela tem essa estrutura aqui que lembra aquelas estruturas da... Cara, não sei. Mas ela é nativa de Mata Atlântica. A madeira dela também tem um valor relevante. Mas costuma cair às vezes. Em época de tempestade, elas costumam cair. Mas é uma clássica daqui da Mata Atlântica. A clímax não carregou, mas a clímax é aquela, assim, uma vez que se estabeleceu, elas são as últimas a chegar. São as bambambãs da floresta. Então, elas precisam estar em ambientes bem estabilizados, equilibrados para elas se desenvolverem. Então, elas têm crescimento lento. E aí, se a gente tem crescimento lento, a madeira dela vai ser uma madeira mais robusta, assim, de qualidade no sentido da resistência, das características que trazem valor para a madeira. Elas... tá aqui, ó, madeira densa. Tem um exemplo muito claro que a gente pode olhar
para o Parque do Curió e tem uma espécie que se destaca no meio de todas. Qual é a espécie que se destaca? Tem a trilha. Aquela lá, acho que tem até uma trilha nome dela. Jequitibá. O jequitibá é uma espécie clímax. Eu vou passar um vídeo rapidinho, não vai dar pra gente, acho que, assistir tudo, mas sobre o jequitibá. Jequitibá, isso que é uma árvore. Até porque Apaga aí. os desenhos que a gente faz de árvore quando é pequenininho. Ela tem uma raiz bem separada, depois o tronco bem separado, depois a copa bem separada. As folhas são miudinhas, os frutos também. Agora o tronco é muito forte, áspero e enrugado. Bem, não sei nem para que eu estou falando isso tudo para você identificar o jequitibá. O jequitibá é uma árvore tão nobre, tão imponente, tão grande, que onde tem um, todo mundo sabe. Vou avançar essa abertura aí. Sul aqui do Rio de Janeiro. E é um nenenzinho, muito pequenininho, tem só de 50 anos. Agora olha só, como é que vai estar essa árvore no Réveillon do próximo milênio. Daqui a 950 anos. Então essa daqui em Curió. Você vai entender agora porque o jequitibá é conhecido como o gigante da floresta. Nas matas virgens ele é enorme, lindo. Pois é, mas a copa só abre lá em cima. Eu estava aqui pensando como é que eu ia mostrar para vocês a folha do jequitibá, como é que a gente ia filmar. Mas graças a esse pequenininho, deu. Bom, o nome científico do jequitibá é Cariniana legalis. Legalis em latim quer dizer lei. Em 1835, uma lei foi criada pelo imperador Dom Pedro II, proibindo a exploração do guananti, que era outra espécie que ia acabar porque era uma madeira muito boa para a indústria naval. Depois, essa lei foi estendida a várias outras espécies, as espécies de madeira de melhor qualidade encontradas na mata. Por isso, quando alguém fala madeira de lei, quer dizer uma madeira de ótima qualidade. Vir ao Rio de Janeiro e não visitar o Cristo Redentor no Corcovado é pecado. Ele é tão importante para a cidade que virou um ponto de referência. As pessoas se orientam por ele. Em outras cidades que não tem um Cristo como esse, às vezes é uma antena de televisão, um prédio muito alto, mas muitas cidades do Brasil usam como ponto de referência um jequitibá, que acaba virando um ponto turístico. O jequitibá é uma das poucas árvores brasileiras que tem um tratamento personalizado. É uma árvore VIP. Quem gosta de árvores está acostumado a ouvir. Você já viu aquele jequitibá que tem na Rio Santos, na altura de Muriqui? Aí eu vou te falar, sou muito mais aquele jequitibá que tem na BR-101, perto de Linhares, no Espírito Santo. Aí o outro fala, já foi a Santa Rita do Passa Quatro? Lá tem um jequitibá rosa com 3.000 anos de idade. Eu não disse que o jequitibá era uma árvore VIP? Você sabe o que quer dizer VIP, né? Very important person, que é alguém famoso, uma pessoa muito importante. Mas não é só ela que é famosa. O jequitibá é uma árvore que é estrela da Mata Atlântica. É estrela da Atlântida. E todos os estrangeiros que vinham para cá ficavam encantados com ela. Mas o mais famoso, realmente VIP, foi o físico Albert Einstein. Quando esteve no Brasil e viu pela primeira vez um jequitibá, caminhou até a árvore ajoelhado, chegou bem juntinho dela e sabe o que ele fez? Ele beijou as suas raízes, assim. Também, né? Uma árvore dessa dá vontade de beijar, de abraçar, dá vontade de morar nela. Como diz Einstein, o jequitibá é para ajoelhar e rezar. Se você gosta de árvores como a gente, você conhece pelo menos 2 volumes do Árvores Brasileiras e você deve ser fã como a gente é desse cara aqui. Eu digo que não é só o conceito. Enfim, não vai dar para passar tudo pelo tempo. Esse cara aqui é só o que escreveu aquele Árvores Brasileiras lá
um livro sinistro com muitas espécies, referência de várias pesquisas. Mas o fato é que, quando a gente vai pensar na sucessão que a gente está indo lá, que é desse cenário aqui, ó, cadê aquela imagem? Aqui, a gente tem que observar aqui no entorno. Primeiro que a gente só vai plantar a espécie nativa, né? A espécie que é daqui. Porque não adianta eu plantar uma espécie que é de longe, que o passarinho não vai comer, que quando os frutos cair, ela vai se desenvolver porque não tem controle. Então a gente vai plantar o que daqui porque já está habituado, já faz parte da engrenagem. E aí a gente tem que fazer, quem vai fazer essa seleção é um engenheiro florestal, porque ele vai ter essa dinâmica. Então ele vai conseguir combinar espécie que cresce rápido, que dá suporte para ave, junto com uma espécie que cresce um pouco mais devagar, espécie que tem demanda de água maior, espécie que tem demanda de água menor, para poder achar uma estratégia de transformar esse buraco em uma floresta normal. A gente tem vários exemplos de cidades onde as pessoas, as famílias começaram a plantar e aquilo virou um parque, ou começaram a plantar e virou um bosque, e muitas das vezes sem o conhecimento. E isso gera algum problema, porque hoje a gente não tem, como eu já falei, o regramento aqui do que plantar em Paracambi. Então, se eu quiser plantar na minha calçada, meio que hoje tá elas por elas. Se a gente tivesse um plano de arborização que determinasse o que a gente pode fazer, como fazer, quando, com a ajuda de quem, a gente teria uma mínima orientação. E se a gente somasse isso à educação e entender também a floresta como um todo, imagina como seria o trato da floresta dentro da cidade. E aí a gente volta a bater na tecla lá da educação de qualidade, do serviço público sendo presente, e evitaria todo esse tipo de problema. Então, amanhã, quando a gente estiver vendo as espécies que a gente for plantar, vou deixar essa imagem aqui para vocês, para quem nunca participou. Então, a gente vai observar eles falando quais são as espécies. Então, acho que seria legal também questionar por vocês, porque cada um vai pegar uma. Essa daqui é o que? É primária, secundária? Ela é nativa? Qual é o principal serviço que ela vai prestar aqui? É sombra? É matéria orgânica? É abrigo? Só. Então, se você nunca foi a um mutirão, você vai a primeira vez, e aí você já vai poder cumprir aquela do, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho, eu acho. Já tica um. E aí, só para finalizar, tem um videozinho muito bom. Apaga aí a luz, por favor. É só uma reflexão falando da floresta. Eu sou a floresta. Eu os vi crescendo aqui. Eles partiram, mas eles sempre voltam. Sim, eles sempre voltam. Pelas minhas árvores, sua madeira, minhas plantas, seus remédios, minha beleza, seu refúgio. Eu sempre estive aqui para eles. E eu fui mais que generosa. Em alguns momentos, eu dei tudo para eles. Agora acabou. Para sempre. Mas os humanos, eles são tão espertos, com suas mentes privilegiadas e polegares opositores. Eles sabem como fazer as coisas incríveis. Então, por que eles ainda precisariam de uma velha floresta como eu? Matas, árvores, hein? Bom, eles respiram ar. E eu fabrico ar. Será que eles já pensaram nisso? Humanos, tão espertos, eles vão dar um jeito. Humanos fabricando ar. Vai ser engraçado ver isso. Fica a reflexão. Não deixem o amigo sozinho. Então, para finalizar aqui, ó, chegamos amanhã, pegamos nossa espécie, vamos entender o que a gente está plantando, qual é o nome, qual é
o estágio que ela se encontra lá, ela vai vir num saquinho, né? Então é importante que não plantem com um saco. Acho meio óbvio, mas acontece. Pega o saco, vai na costura do saco e rasga assim, ó. Para poder a gente não desfazer o que a gente chama de torrão, que é aquela base ali. Bota ela certinha aqui, na medida do solo, nem muito funda, nem com a raiz para cima, né? Bom, afofei com a terra, para tirar aqueles bolsões de ar, que quando chove pode acumular água ali e afoga a planta. Se tiver alguma matéria seca, uma folha seca ali, bota por cima. Trabalho feito, só esperar agora a vida seguir. Alguma dúvida? Quem tiver luva pode levar amanhã também. É mais confortável as meninas que fazem unha, né? Que tem gel, que tem unha grande. Ou quem só não quiser tocar na terra também, traz luva, porque aí você... Tem gente que tem sensorial que não gosta muito. Cara, é uma boa pergunta. Eu acho interessante que tenha pelo menos uma ou outra ali, que não seja a grande maioria, mas que tenha sim. Mas... espécies clímax. Mas vamos ver, é uma ótima pergunta. A gente faz esse questionamento para o nosso engenheiro florestal amanhã. Alguém vai estar. Aí, ó. Falar a vida que segue, vocês lembram dessa menina no dia da formatura da turma 1? Sim. Lembra como ela falou bonito? Sim? Se vocês não lembram, vocês não estavam lá, né? Então, essa menina que falou bonito e que representou tão bem a turma 1, né? Veio aqui nos visitar hoje. E lembrando que um de vocês vai fazer o papel dela, ou seja, olha a responsabilidade no dia da formatura. Não é fácil não, tá? Os feitos que ela já fez... a Isabela vai ser difícil. Ela já esteve no ambiente onde a Andrezinho entrou, ela falou, espera só um minutinho que eu vou concluir. Exatamente. Ela é essa pessoa. Calma aí que eu ainda estou ditando as regras. Que eu ainda estou concluindo. Quem? A Tamires aqui, levanta a mão aí, Tamires. A Tamires é a vereadora da nossa turma. Então é isso. Só para lembrar que vocês têm... olha a pressão, né? A comparação. Vocês têm Isabela como referência, né? Essa menina fez toda a diferença na turma 1. Dupla dinâmica. Nos ensinou muito, junto com a Mayara, aí, dupla dinâmica. E ela está aqui. Porque ela sempre será uma jovem líder pelo clima. Quer falar alguma coisa, Bela? Obrigada. Vamos palestrar. Ela vai voltar e ela vai palestrar. Acho justo. Vai sim. Fala aí os lugares que tu representou o projeto aí. Por onde você Deixa eu ver a próxima. Foi um dia na Transpetro. A apresentação pro Andrezinho. Ela fez um seminário que ela elaborou tudo sozinha. O das ciclofaixas. A Semana Nacional da Mobilidade. Ela disse, eu faço. E aí ela botou lá, confrontou as imagens de antes, do início do governo, com as imagens de até então, como estava, nada tinha mudado. Ainda não mudou. Deu esporro no Andrezinho porque ele queria botar os negócios no sol e no sol ninguém usa. Deu um esporro do prefeito. Tem vários exemplos aqui. Mas a Isabela foi um ótimo exemplo de como um jovem líder se porta em certos momentos. A gente estava brincando quando ela pediu o Andrezinho para esperar, mas foi no sentido de a juventude estava falando e ele, como o prefeito da cidade, ele não é uma estrela, como a Luciana fala, quase chamei Juliana, como a Luciana fala, ele está aqui para servir vocês. Ele é uma figura pública de representação de vocês. Então, quando a Isabela falou, eu estou falando ainda, foi no momento de que a juventude estava se expressando, estavam trazendo pontos importantes sobre Paracambi, e ele, como prefeito, ouviu, e como um jovem prefeito também. Vou esperar. E aí, Nesse dia ele só tomou. E quando ela falou sobre a questão dos paraciclos, onde vocês colocam a bicicleta, ela falou sobre isso. Se colocar fora num ambiente que tem sol pegando, a gente não vai usar, porque a bicicleta fica quente. E aí é um exemplo de como a gente deve falar. E falar também as necessidades da população. Ela em nenhum momento foi mal educada, a gente fica zoando a Isabela, mas ela fala com muita consciência. E é isso que a gente espera de vocês também. Essa fala direta, mas que tenha motivo e tenha razão e tenha aprendizado por trás também.
Porque ela não falou aquilo do nada, ela não falou só porque ela quis falar pro Andrezinho, mas ela falou porque ela é uma cidadã de Paracambi que sofre com a questão solar aqui também na cidade. Então, usem como exemplo, façam isso também. Na sala de aula pode perturbar o Gabriel, o Luciano, o Andrezinho, quem for, que a gente está aqui para ouvir vocês também. E ela vai voltar. E ela voltará. Então é isso, gente. Jovem Líderes pelo Clima.